eu sou Ana Schermack do Pausa para um Café e hoje eu vou falar porque Boccaccio e Virgílio são poetas tão importantes pra gente que vai ler a Divina Comédia e pra toda a história da literatura também. Vai falar sobre Boccaccio e Virgílio. Quem me segue lá no Instagram e no Snapchat, eu vou deixar os links por aqui, já sabe que eu ia falar sobre esses dois artistas e eu tava pensando como falar sobre eles pra vocês. Porque sim, a leitura de Boccaccio e de Virgílio são muito importantes pra gente que tá conhecendo a Divina Comédia, que tá adentrando este mundo do Dante. E claro, Boccaccio depois e Virgílio antes, mas os dois têm sua grande influência na obra que a gente conhece, né? Nesse Dante que a gente hoje tá falando tanto no projeto Lendo Dante. Virgílio, que provavelmente você já deve ter ouvido falar em alguma aula de literatura, ou talvez não, porque infelizmente a gente não fala tanto sobre essas obras literárias durante o ensino médio, durante os nossos anos de estudo. É um grande poeta romano, autor de 3 grandes obras: as Bucólicas, as Geórgicas e a Eneida, que é esse livro gigante aqui, que tem sim edição da editora 34, que é uma puta versão, vamos dizer assim, porque ela é gigante, nossa, é muito linda essa edição. Apesar de um pouco cara, mas sim, vale completamente a pena comprar. Virgílio foi um autor que influenciou muito a literatura ocidental, mas especialmente a obra da Divina Comédia. Ela foi muito inspirada na obra do Virgílio. Se você já leu ou já assistiu os outros vídeos do projeto, provavelmente você já me ouviu falar sobre Virgílio, porque Virgílio aparece na Divina Comédia. Virgílio é a pessoa que Dante escolhe para ser o seu guia durante toda essa jornada entre inferno, purgatório e paraíso não, mas a gente vai falar sobre isso, não vamos dar spoiler aqui. Mas Virgílio é o cara que Dante escolheu para levar ele, sabe? Para ser o guia dele durante toda essa viagem. Aí você pergunta, se eu escolho alguém para ir comigo para o inferno, eu acho que essa pessoa tem que ser importante, não é mesmo? Dante, durante os seus anos de estudo, leu a Eneida, estudou Virgílio, conhecia Virgílio, não pessoalmente, mas conhecia a obra do cara. Então, esse fato dele escolher Virgílio para ser o mentor dele, o ajudante dele, a pessoa que ia estar com ele durante todo esse processo, é muito importante. É muito importante a gente conhecer essa obra para entender por que Dante escolheu Virgílio. Porque esse poeta, sabe, meio a tantos que existiam. Por que não Homero, sabe? Por que Virgílio? É por isso que essa obra é importante pra gente hoje, entendeu? Por isso que é importante você olhar Virgílio, porque Dante se influenciou nele para escrever a grande obra da literatura mundial, que é a Divina Comédia. Virgílio já era um poeta ilustre pelas Bucólicas, que foi um livro escrito no ano 37 a.C., que é um poema pastoril, e as Geórgicas, esse nome é muito estranho, sempre acho que eu tô falando errado, que foi escrito no ano 30 a.C., que é um poema agrícola. Foi então que o imperador Augusto o convidou, na verdade pagou e encomendou para ele um grande poema que retratasse a glória e o poder do Império Romano. Um poema que rivalizasse e, quiçá, superasse Homero. E que também, né, claro, óbvio, já que o cara tá contratando, que também contasse ao povo, né, ao mundo, o grande poder e tudo mais do imperador lá, César Augusto. E foi assim que Virgílio criou esta obra aqui, que é conhecida como a Eneida, que é uma obra, assim, que vai falar sobre o Império Romano, que vai falar sobre esse grande poder e que também é, em parte, propaganda política. E olha só, gente, que outro autor eu já comentei aqui com vocês que tinha obra política. Ouvi Dante? Alguém falou Dante? Ele mesmo, Dante Alighieri. Então, ó, as coisas se encaixando aí no meio disso tudo. Virgílio terminou de escrever a Eneida lá pelo ano 19 a.C., mas é importante ressaltar que ela não estava completamente pronta. Virgílio ainda queria visitar alguns lugares que eram retratados na Eneida, ele queria revisar alguns versos. É aquele trabalho de autor que nunca acaba, a gente nunca acha que a obra tá pronta, não é mesmo? Então ele queria ainda revisar, dar uma olhadinha, ver os negócios, só que ele estava doente, ele estava muito doente, e ele não podia fazer isso. Então, como bom autor que era, falou, eu não vou publicar essa bosta assim não. Então, sabe o que vocês fazem? Vocês queimam essa obra, vocês botam no fogo, porque eu não quero isso aí. Eu imagino lá Virgílio falando mais ou menos assim, na minha imaginaçãozinha fértil, né, imaginativa. Imagino o Virgílio falando assim pras pessoas, que foi o que ele fez, falou, ó, queima esse negócio aí, porque não tá pronto, não vai dar, eu não vou conseguir terminar, eu vou morrer antes disso aí e vocês vão publicar essa bosta assim mesmo. Mas felizmente algumas almas incríveis deste universo não queimaram a obra, porque eles já conheciam a Eneida, já sabia que o negócio era bom, falando, não, vamos queimar isso aqui não, olha só, a gente tá querendo queimar a maior obra da
literatura mundial escrita até o momento? Não, meus queridos, nós não vamos queimar isso aqui. O que é um fato muito feliz pra nós, né? Que essas pessoas não tenham queimado a Eneida, elas tenham colocado a mão no seu coração, pensado um pouquinho mais inteligente ali e não queimado essa obra. Afinal, sem a Eneida, provavelmente a gente não teria as Lusíadas, a gente não teria o Paraíso Perdido e com certeza a gente não teria a Divina Comédia. E se você é uma pessoa que ainda tá assim pensando, leio ou não leio Eneida, leio ou não leio Virgílio, não estudo literatura, não faço letras, não preciso conhecer esse negócio, olha, se você gosta de Homero, se você gosta, né, da Odisseia e da Ilíada, eu acho que você pode gostar muito de Eneida, porque a primeira parte da Eneida é tentando fazer algo melhor que a Odisseia e a segunda parte tentando fazer algo melhor que a Ilíada, ou vice-versa, não lembro agora a ordem das coisas. Mas sim, é um livro muito incrível, é um livro que influenciou inúmeros autores, inclusive O Paraíso Perdido, que é um livro que eu quero falar um pouquinho no futuro pra vocês, porque eu quero ler ele também. E também é um grande livro da literatura mundial, então, gente, influenciou tudo, gente. Influenciou nossos grandes autores. É óbvio que um dia a gente tem que dar um tempinho pra ele, né? Tem que ler, né? Mais que eu tô falando. Mas nem só de Virgílio a gente vai falar aqui hoje, né? A gente vai falar sobre ele, o grande Boccaccio, né? Giovanni Boccaccio, uma das pessoas que também contribuiu para que a língua vernácula, o fiorentino, né? O italiano que a gente conhece hoje, o que viria a se tornar o italiano que a gente conhece hoje, também fosse reconhecido, para que ele fosse, eu esqueci o nome da palavra agora, mas que ele fosse disseminado. Essa é a palavra que eu queria encontrar, para que ele fosse disseminado. A gente tem Dante, Boccaccio e Petrarca, né? Três grandes poetas da literatura italiana que foram muito importantes no seu período, cada um no seu e vice-versa. Mas Boccaccio, principalmente, ele é muito importante para a literatura de Dante, porque, digamos assim, ele era o fanboy que fez a Divina Comédia ser conhecida, porque ele era um grande estudioso da Divina Comédia. Ele escreveu a sua grande obra, né? É o Decameron, que todo mundo conhece. Infelizmente, essa edição linda e maravilhosa da Cosaque Naif não tem todas, são só 10 novelas do Decameron. O Decameron é muito maior. Eu tenho uma edição da Nova Cultura muito antigona que tem todas. Tem algumas edições curtas de algumas novelas em italiano também, que eu li pra estudar italiano. E, gente, Decameron é maravilhoso. É uma obra super divertida. É aquele embate de valores, sabe? Você pensa na época como que isso aqui era, sabe? Como que foi ler isso aqui na época? Imagina. Devia ser, tipo, meu Deus, as pessoas devem ter ficado horrorizadas. Mas o Decameron é uma obra também muito incrível. E por que essa obra é tão incrível, né? Por que a gente tem que conhecer Boccaccio quando a gente fala sobre Dante? Giovanni Boccaccio, ele nasceu em Florença e também foi poeta e crítico literário especializado na obra do Dante. O Boccaccio, assim como a gente, quando leu a Divina Comédia, ficou encantado com aquela obra, ficou fascinado com o que aquele poeta tinha escrito. E felizmente ele tava ali, ó, ele nasceu em 1313, né, tipo, bem na época do Dante, então tava tudo ali, ó, ele praticamente podia ter sido filho do Dante, sabe, ele tava ali junto naquela época, onde as coisas estavam acontecendo. Meu Deus, se eu tivesse nascido em 1313, né, tipo, com Dante ali do meu lado, meu Deus do céu, eu seria Boccaccio nessa situação. E assim, não sei se vocês sabem, mas a Divina Comédia não se chamava Divina Comédia, a Divina Comédia se chamava Comédia apenas, era só comédia. Aí, depois da leitura da Divina Comédia, né, o Boccaccio, que foi essa pessoa que falou, não, esse livro vai se chamar A Divina Comédia, é a Divina Comédia, não é só comédia, é a Divina Comédia, gente. Eles estão lendo um livro incrível, e daí ele renomeou, e daí ele mudou o nome. E aí a Divina Comédia, a gente conhece ela como a Divina Comédia por causa de Boccaccio, e eu já tô me enrolando toda. Voltamos. Boccaccio é considerado uma autoridade sobre Dante, ele conhece muita coisa, conhecia, no caso, porque já morreu, coitado. Boccaccio era considerado uma autoridade sobre Dante, e provavelmente ninguém no mundo nunca superará Boccaccio em conhecimento sobre Dante. E em 1373, Boccaccio foi convidado pelo governo de Florença a fazer uma leitura pública da Divina Comédia. Sabe aqueles vídeos que a gente tem do Roberto Benigni lendo a Divina Comédia, declamando ela? Imagine que em 1373 foi o Boccaccio que fez isso, era ele que declamava a Divina Comédia. Infelizmente, existem poucos registros disso e acredita-se que o Boccaccio nunca terminou de ler toda a Divina Comédia pro público, só fez algumas 55 palestras antes de morrer. Infelizmente, ele nunca conseguiu terminar, né? Ele ainda
ainda não tinha chegado nem no paraíso durante essas palestras sobre Dante, mas tudo que ele escreveu sobre Dante ficou imortalizado nos seus registros, e hoje a gente tem os registros dele, que se chama Esposizione sopra la Divina Commedia di Dante, e eu nunca li esse livro, não sei se é fácil de encontrar, não sei se é fácil de ter esses registros, mas eu nunca li, então também não posso indicar pra vocês, mas sei que existe. E além de tudo isso, a gente também tem a primeira biografia do Dante, que foi escrita pelo Boccaccio. Se chama Trattatello in Laude di Dante, ou também conhecido como Vita di Dante. Mas é engraçado porque muitos estudiosos falam sobre essa obra, de assim, que a gente não sabe se tudo que Boccaccio escreveu ali é verdade, se tem um pouco de ficção, porque Boccaccio também era autor, ele não era só um biógrafo, um crítico literário, ele também era um poeta, então muito se pergunta se tudo aquilo dali também não tem um pouco de ficção sobre Dante, né? Se ele não escreveu aquilo que ele queria também. Mas Boccaccio é o único estudioso de Dante, o único biógrafo do Dante que teve a oportunidade de conversar com pessoas que conheciam Dante, que tinham vivido com Dante. Então, de todos, provavelmente o mais fiel, o mais respeitoso, qualquer trabalho mais dedicado à Divina Comédia é dele, é do poeta que a gente conhece pelo Decameron, e que pouco se fala às vezes dele como poeta que foi tão dedicado à obra do Dante, né? A gente lembra ele pela obra, pelo Decameron, mas não fala também que ele foi um exímio estudioso de Dante. Então é isso, pessoal, a gente vai chegando ao fim de mais um vídeo sobre a Divina Comédia, né, sobre esse projeto Lendo Dante. Espero que vocês tenham gostado e que se interessem a conhecer mais sobre Virgílio e sobre Boccaccio, que eram dois autores incríveis, independente ou não da sua ligação com a Divina Comédia. Eles são autores maravilhosos e você deve conhecê-los. Eu vou ficando por aqui, não se esquece de se inscrever no canal, clicar em gostei e clicar aqui do ladinho para continuar conferindo outros vídeos da Divina Comédia do projeto Lendo Dante. Beijo grande e até a próxima!